para a gente juntos trazer um balanço do que aconteceu durante o período de um ano de Donald Trump no poder nesse segundo mandato, eu vou chamar o nosso colunista Gilvan Bueno, que vem conversar com a gente, nos ajudar a relembrar tudo o que aconteceu. Tudo bem, Gilvan? Boa tarde para você, quase boa noite já. Olá, Muriel, nossa audiência, muito boa tarde. Quero muito te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando, Gilvan. Antes de mais nada, relembrando um pouco sobre o que foi o discurso de Donald Trump na posse, teve muita coisa que foi falada na posse e que as pessoas riram, as pessoas duvidaram. E se a gente for ouvir aquele discurso da posse, muitas coisas Donald Trump conseguiu cumprir. Por exemplo, a intervenção na Venezuela, por exemplo, o cenário do Golfo do México, que virou Golfo da América, ainda que só para os Estados Unidos, mas acabou virando. E a questão das tarifas. Donald Trump anunciou, mas ninguém tinha noção do tamanho que elas seriam com o Liberation Day. E agora a Groenlândia, mas eu queria que a gente relembrasse juntos um pouco desse um ano de Donald Trump, que pode ter sido marcado principalmente pelas tarifas, né? Como é que você enxerga? Olha, Muriel, assim, a gente para observar isso, a gente tem que olhar aqui alguns campos. Então, a gente pode olhar PIB, inflação, emprego, comércio, mercado financeiro e política fiscal. Acredito que esses 6 campos aqui vamos trazer informações super interessantes, né? Então, a primeira ideia, olhando para o PIB, a gente teve o quê? A gente não teve um crescimento, acho que esse é o comentário, por exemplo, ontem do Banco Mundial, do FMI, do Fundo Monetário Internacional, observando o PIB do mundo. Hoje o PIB do mundo ele é construído pelo investimento em tecnologia, principalmente inteligência artificial, pelos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos não teve uma mudança brusca, uma queda tão impactante. Quando a gente olha para a inflação, os Estados Unidos têm uma inflação persistente, algo como 2,1 no primeiro mandato dele, como 2,7 no segundo mandato dele, mas muito próximo da meta do Fed de 2%. Tá. Quando a gente olha, por exemplo, para emprego, aí sim a gente começa a ter um pequeno problema nesses primeiros 2 anos do Donald Trump, que foi o seguinte: a gente teve um crescimento um pouco mais lento e um desemprego um pouco maior. A taxa de desemprego estava em torno de acima de 2 dígitos, uma coisa estranha. Tá? A parte de comércio, sim, essa questão de tarifas, por exemplo, a Alemanha parou de fazer negócio com os Estados Unidos e os países também reduziram um pouco isso, buscando outros parceiros. Então, a gente teve menos investimentos estrangeiros, uma questão que pode trazer alguns impactos. Mercado financeiro, os índices acionários dos Estados Unidos, principalmente para as 7 magníficas, respondeu de maneira muito positiva. E, por último, a gente tem aqui a política fiscal, que também foi parte do seu primeiro governo, e aqui tem a questão que deve ser aqui a construção, né? Que é o quê? Déficit alto e dívida alta. Historicamente, o primeiro mandato do Donald Trump ele aumentou a dívida, aumentou os déficits, e isso vai se repetir nesse próximo mandato com algumas questões. Ele ainda há pouco comemorava a questão de ter feito esse trabalho de tirar os imigrantes dos Estados Unidos, que aumentou os custos. Muitos desses projetos ele levava para um lugar, levava para outros custos. Então, a grande marca, as 2 grandes marcas negativas desse mandato do Donald Trump é dívida alta, déficit e desemprego alto, mas no restante tudo estável, tá? Pois é, Gilvan, também aproveito para olhar para esse cenário e entender o quanto que a pressão de Donald Trump, quando a gente olha para o cenário específico de juros, tem auxiliado no que a gente está acompanhando de corte de juros ao longo dos últimos meses. A gente vê o Federal Reserve tentando se manter distante das cobranças de Donald Trump, mas isso também aconteceu ao longo desse último ano, muitas cobranças, inclusive dúvidas que surgiram depois de um posicionamento recente agora envolvendo Jeremy Powell, ele que se posicionou e colocou em dúvida até a independência do Federal Reserve depois de novas pressões de Donald Trump. Muriel, aqui a gente tem um ponto super importante que você colocou uma luz que pouca gente tem falado. Como foi as primeiras decisões de Donald Trump quando ele assumiu o governo? Nós tínhamos lá o Elon Musk criando uma área que era uma área estratégica para atacar um ponto muito cirúrgico dos Estados Unidos, que é a sua grande deficiência, uma dívida de mais de 36 trilhões de dólares, né? Esse é o déficit dos Estados Unidos, que cresce onde ele paga quase 1 trilhão de juros. E Elon Musk, Muriel, ele fazia todo um papel de fiscalizar. A gente tinha uma ideia do Scott Bessent fazendo ali um trabalho de enxugar a máquina pública, de deixar os Estados Unidos têm déficit há bastante tempo. Dos últimos 3 presidentes têm déficit. Acho que Bill Clinton, se a memória não me prega aqui uma peça, foi o último que falava, aí, por exemplo, em ter
um país mais organizado. Então, a gente tem aqui um desafio que, na minha visão, olhando o que foi falado, é o calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles é a dívida pública, ele não tem conseguido e não tem falado muito sobre isso, e se ele começar a fazer questão de guerras, a gente pode ter um problema. Então, esse ponto que você trouxe dos juros, ele vai ser muito reflexo dessa dívida pública. E aqui um dado super curioso para a gente acompanhar o mercado. Quem é o maior detentor, era dentro do primeiro governo, ainda é um pouquinho no segundo governo, da dívida dos Estados Unidos? A gente tem a China, que vem reduzindo isso drasticamente, e o segundo é o Japão. Então, a gente tem que estar observando isso, e esses dois países têm muito poder de mudar os juros dos Estados Unidos, se eles começarem a fazer vendas maciças. Então, esse é o segundo calcanhar de Aquiles do governo Trump, mas os juros traz isso. Na questão do Jeremy Powell, Muriel, a gente tem um ponto interessante que é essa falta de confiança que ele traz, essa instabilidade para o mercado, mas que eu queria abordar na sua próxima pergunta. Perfeito. A gente pode falar sobre a instabilidade no mercado, que Donald Trump mostrou realmente que ele tem esse poder. E eu lembro, Gilvan, as nossas conversas ao longo do ano passado, principalmente no começo do ano, o mercado comemorou muito quando Donald Trump foi eleito, e muito das conversas com vários especialistas do mercado era: Donald Trump se preocupa com o mercado, ele não vai deixar o mercado cair. A gente viu o que aconteceu ao longo do ano passado, quando vimos o caos por causa das tarifas. E agora a gente está com mercados também renovando mínimas no dia de hoje, em função da tensão toda da Groenlândia. Queria te ouvir também com relação a esse cenário e o poder de Donald Trump. Teve até um momento ali bem polêmico em que Donald Trump falou: esse é o momento de comprar. E aí depois ele acabou anunciando novas medidas, como a gente estava acompanhando. Queria também te ouvir sobre esse ponto e o poder de Donald Trump com relação aos mercados. Essa pergunta que você nos convida a pensar, Muriel, ela tem que trazer aqui uma analogia histórica corporativa, tá? Para quem é muito jovem, existia uma coisa chamada BlackBerry, que era um aparelhinho cheio de teclados que a gente utilizava, né? Muitos não devem conhecer, eu adorava isso, né? O que o BlackBerry, o que a Yahoo e o que a Blockbuster tem em comum nessas empresas, né? Essas empresas, o que ela tem em comum foram decisões de curto prazo que trouxeram impactos no longo prazo, né? E aí eu queria convidar a nossa audiência. Esse é um livro de um psicólogo organizacional dos Estados Unidos, que é o Richard. Ele fala muito sobre isso, né? A ciência das boas escolhas. E, Muriel, por que eu fiz essa pergunta e apresentei esse livro? No curto prazo, se a gente olhar os números, como eu falei no meu primeiro bloco de perguntas, nós temos aqui, não temos mudanças, a gente tem uma questão de desemprego maior, déficit e dívida. Mas se a gente olha no longo prazo, quando o governo Donald Trump acabar e vier um próximo governo, talvez os próximos 5 governos, tá? A gente vai ver o quê? Algumas questões que estavam adormecidas e controladas, que o mundo passou a observar e se movimentar. E esse movimento cria a famosa concorrência. Como assim, Gilvan? Nos últimos 25 anos, talvez 40 anos, a Alemanha não fazia investimentos em segurança. Por causa dessa discussão, a Alemanha começa a fazer, e você tem aqui investimentos, você tem um nascimento de um novo concorrente. Por causa dessas mudanças, a gente tem uma discussão sobre se o dólar deve ser a principal moeda de valor. Questão essa que nós presenciamos o ouro tendo uma disparada na sua execução. Isso não existia no mundo, e o mundo começou a falar assim: mas eu preciso ter os Estados Unidos como meu parceiro? E o terceiro grande ponto, essa desconstrução científica, onde a Europa e a Ásia estão recebendo as mentes mais brilhantes dos Estados Unidos, porque alguns investimentos das principais faculdades, principalmente na Ivy League, caíram. O que eu estou tentando dizer para a nossa audiência? É que no curto prazo a gente pode não entender o que está acontecendo, não tem mudança nas ações, as ações subiram, juros ficaram estáveis, está tudo muito normal. Mas no médio a longo prazo a gente pode ter uma desconstrução de valor, que aconteceu, por exemplo, com a BlackBerry, que tinha mais de 40% de market share, a Blockbuster, que não se atualizou e ficou achando que as decisões de curto prazo eram muito felizes. E, por último, aqui, a grande questão de você ter empresas que foram muito benéficas, que tiveram muito market share, mas que perderam. Então, esse impacto, Muriel, a gente não vai vir nesse primeiro, no segundo, no terceiro, talvez no quarto mandato. Mas daqui 8 anos, daqui 12 anos, o mundo vai entender de uma forma diferente dos Estados Unidos. Então, essa é a minha grande análise aqui. O impacto não é agora, o impacto é no médio e longo prazo.
Gilvan Bueno, obrigada mais uma vez pela conversa. Um bom restinho de dia para você por aí. Para você também. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.